Bem-vindo, pessoal. Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast CCM Conecta, um podcast do grupo CCM. E a gente está gravando hoje direto aqui do Congresso de Cérebro, Comportamento e Emoções, mais carinhosamente chamado de BRAIN. Hoje, eu e a Larissa, a gente vai conversar sobre o impacto da pandemia no desenvolvimento das crianças e adolescentes com a doutora Rochelle Paz Fonseca. Tudo bom, Rô? Tudo bem, Fred, tudo bom, Lari? Tô super contente de estar aqui hoje e essa iniciativa é simplesmente maravilhosa. E a gente fica muito feliz de te ter aqui. É uma honra, é um prazer. E para quem não sabe, a nossa convidada de hoje é psicóloga, fonoaudióloga, professora titular e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Cognição Humana pela PUC-RS. Ela também é presidente da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, é coordenadora da Rede Nacional de Ciência para a Educação e fundadora da Conectare Neuropsi. E, além disso, mãe de 2 pequenos. Então, experiência empírica. Isto, Lari. E mais do que nunca, né, gente? Tenho que nem vocês um título de especialização em 2 anos de pandemia. Vamos lá, então, já aproveitando a tua experiência na prática e a tua experiência como pesquisadora nessa área, eu já vou te fazer uma pergunta bem ampla, mas que dá caminho para a gente falar sobre um monte de coisa. 2 anos com as crianças e adolescentes em casa. Que impacto que isso vai ter no desenvolvimento dessas crianças e adolescentes? Bom, Fred, primeiro artigo, como é que tudo começou? Recebemos todos nós a notícia da pandemia. Eu comecei, não sei como é que vocês lidaram, eu comecei vendo aqueles filmes de final de mundo, tá? Comecei pelo do Brad Pitt pra ter algum prazer na vida, tá? Então, peguei o filme do Brad Pitt, comecei a ver lá o que eles faziam, se injetavam, né? Vamos pensar em estratégias caso a gente precise sobreviver. Depois disso, eu comecei a cair na realidade, né? Ter que dar aula online, o meu filho na época com 2 anos, a minha outra filha com 5 anos, em casa, e comecei a ler artigos científicos, porque eu sou cientista e clínica, né? E a maneira de reagir ao mundo é lendo artigo científico. E daí, o primeiro artigo que saiu, Fred, foi de 2020, mostrando um modelo matemático. Ok, gente, um tempão de escolas fechadas, nós estamos estimando até 9 meses de perda a 4 décadas de perda de aprendizagem escolar, de leitura, escrita e matemática. Né? Exatamente. Um pouco amplo. Então, os artigos que começaram a trabalhar com um modelo matemático trouxeram pra gente que quanto menos tempo de escola fechada, a gente teria até 9 meses de perda de aprendizagem. Mais tempo de escola fechada, a gente poderia chegar a 4 décadas. Tá, isso eram modelos matemáticos, estava todo mundo em casa ainda. Agora, hoje, no Brasil, nós ainda temos escolas fechadas, tá? E todo mundo sofrendo impacto. Então, a gente tem que diferenciar 3 níveis aí de impacto, tá, Fred e Lari? O primeiro nível é de saúde mental. Então, como é que ficou o processamento de emoções e a percepção do que está acontecendo na cabecinha das crianças e dos adolescentes. Então, a gente já tem vários indícios de aumento de 20% a 66,7% de indícios de sintomas de ansiedade, de depressão, de estresse, de pensamentos de suicídio, de tentativa efetiva de suicídio. Eu nunca recebi tanto, gente, crianças na minha clínica pensando em maneiras de como se matar. Eles nem cogitavam isso, nem sabiam que existia esse conceito de poder se matar. Isso foi antecipado. E isso foi antecipado porque as crianças estão em casa e passam mais tempo vendo coisas que podem trazer essa noção, ou de fato trouxe um sofrimento que não tinha antes quando as pessoas estavam numa vida normal, na rua, na escolinha, com os amigos. Ser entrevistada por gente inteligente é outra coisa, né? Fred, as 2 alternativas estão corretas, tá? E eu entendo de inteligência. Vai lá ver no currículo, eu estudo inteligência. Fred, as 2 alternativas estão verdadeiras por quê, meu querido? Porque as crianças tanto começaram a ouvir mais a palavra morte e desenvolver medo, se dar conta que pessoas estavam morrendo ao redor delas, né? Vô e vó tinham que ficar longe, porque senão poderiam morrer. Os pais tiveram que explicar isso para justificar a distância dos avós. O ficar em casa. Por que a minha escola está fechada? Tem vários artigos mostrando as perguntas das crianças. A escola está fechada, filho, porque se for para a escola nesse momento tem risco de morte. O que aconteceu daí, gente? Além da saúde mental das crianças, a gente teve crianças ficando mais tempo em casa. Assim, eu amo os meus filhos. Eu sou uma mãe velha, tá? Eu fui ter a primeira filha com 36 anos e 2 dias. Eu amo, mas nenhuma mãe
foi ensinada, preparada biológico, culturalmente, muito menos emocionalmente, pra ficar tendo um Big Brother dentro de casa. 24 horas com os filhos. Tem uma história que eu conto em geral quando eu sinto que o ambiente está informal, e aqui eu tô me sentindo muito acolhida. Primeira aula, 3 semanas de pandemia. Eu tinha que dar aula online sobre como escrever um artigo científico para mestrandos e doutorandos. Gente, é quem vai para além da faculdade, tá? E o meu filho antes passou a tarde comigo, o meu menor, que tinha 3 anos, né, 2 para 3, cantando várias melodias musicais, como Borboletinha, tá na cozinha. De repente, eu comecei a dar aula, eu expliquei para ele. Filho, tá todo mundo em casa, os alunos vão estar esperando a mamãe. A mamãe precisa dar aula para eles. Eles precisam, é importante para todo mundo manter suas atividades. Tá, mamãe? Eu prometo que eu vou me comportar aí. Tá. Deus junto, assim, de vela, tudo. Comecei a dar aula, ele... Bunda, 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 bunda. Todas as melodias musicais infantis que nós trabalhamos durante a tarde com esse vocábulo, que não é um dos maiores palavrões, mas é uma parte íntima que a gente não recomenda que seja falada em público. Desculpem, tá, gente? Eu só usei essa palavra para poder dar esse exemplo para vocês. Maravilhoso esse exemplo. Poxa vida, né? Tá ali, eu me dediquei, eu me entreguei pra criança durante a tarde pra poder trabalhar de noite. E não consegui, tá? Então, gente, nós temos a saúde mental dos pais. Tem uma penca de artigos científicos mostrando uma vertente maior de 60% a 70% de pais que tiveram aumento de depressão, ansiedade e estresse, além dos fatos. Modificação financeira, redução de carga horária do trabalho, ou ainda, reduzir o carga horária oficialmente no papel, mas aumentou o que tu tem que trabalhar para poder te manter no emprego. Então, os pais estressados tentando controlar, não sabendo mais como diferenciar o papel de trabalhar, de ser mãe, sendo que isso já era difícil antes da pandemia. Sim. Então, tem um ambiente, tinha uma separação física, que ajuda o nosso cérebro. A gente tá no Congresso Brain, gente. Ajuda o nosso cérebro. Eu saio de casa para trabalhar. Ou as crianças saem de casa e eu posso trabalhar. Essa separação física concreta deixou de existir. Então, a nossa demanda cerebral de tentar ajustar como é que eu vou fazer essas duas coisas no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas dentro de casa, foi too much, foi muito difícil. E tem uma coisa, assim, eu não sei como é que é para as pessoas em geral, mas eu tenho um estresse muito grande quando eu sinto que eu tô perdendo a paciência, né? E eu tenho, assim, eu amo a minha mãe demais, minha mãe é, assim, tudo pra mim. Mas eu perco, às vezes, a paciência muito rápido com ela, sabe? Ela quer que eu explique alguma coisa pra ela. Mãe, presta atenção, tô te explicando aqui. E quando eu começo a sentir que eu tô perdendo a paciência, eu fico mais estressada. Eu acho que deve rolar isso com os pais também, né? Então, assim, como é que eu vou não ter paciência com o meu próprio filho? Como é que eu não vou ter paciência com a minha família? Mas é o ambiente, é o cenário, tudo influenciando para que essa paciência não exista realmente, né? Lari, tu falou tudo. Gente, assim, ó, toda a parte de maternidade explorada nas mídias é a parte positiva, tá? Eu repito, a minha maternidade é oficialmente mais positiva do que negativa. Só que antes da pandemia eu tinha uma crise existencial por semana, que durava milissegundos, de pensar assim, de repente deixei meus filhos caírem no arroio dilúvio, tá? Que tem a Avenida Ipiranga bem grande, tem um arroio horrível. E eles não morreriam, tá? Eles só sofreriam um pequeno acidente. Mas passou pela minha cabeça, porque tem momentos que as crianças estressam e ultrapassam o nosso limite de tolerância, tá? E na pandemia, isso passava com uma frequência e uma intensidade um pouquinho maior na minha cabeça. O que me salvou foi minha escolaridade, um amor materno, e eu balançar a sabeça e dizer, não, Roxane. E saber que podia ser presa, né? Tu vai ter que aguentar, exatamente, né? Tu não vai poder mais criar teus filhos, inclusive. Sabe que tu falou da musiquinha, eu tenho 2 sobrinhos que estão com 3 anos e meio, e eles são filhos da minha irmã do meio, e a gente tem uma relação muito próxima. Eu e a minha mulher, a gente é dindo dos dois, o João Pedro e o Martim, e... É engraçado que a gente estava no carnaval, a gente gosta de família, todo mundo junto, assim, então tava minhas 2 irmãs, esses meus 2 sobrinhos, a minha outra sobrinha, filha da minha outra irmã, a minha mulher, meu pai, minha mãe, os pais da minha mulher, tava todo mundo no mesmo lugar, assim. E num dos dias as crianças estavam assim naqueles chororô, naqueles negócios difíceis, e tem um deles que é bem mandão, assim. Isso se chama prova real de maternidade, paternidade e amor de parentes pelas crianças, tá? Não, e o pior é que é o seguinte, eles estavam chorando lá, muito desesperados. E eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa pra fazer esses guri rir, né? E ensinei eles a cantar Sabão Cracrá, do Mamonas. Do Mamonas, que saudade! De volta 96. Porque a criança adora esse negócio de repetir, né? Adora. Gruda, né? Então, eles adoram aquele
Baby Shark, que é um pouco enlouquecedor, mas um pouco... Ó, né, pra ti, ó, tô fazendo o gesto do Baby Shark. Meu, pro e eles, Fred. assim, desde que esses dois, desde que, sei lá, desde que eles botaram um olho numa TV, é esse Baby Shark. Mas eu ensinei o sabão cracrá. E eles achavam engraçado a parte do final, do sabão, Sim. né? Uhum. né? E aí, só que eu não sou pai e mãe, não tô todos os dias com ele, não me liguei, né? Falei assim, daí achei engraçado, eles aprenderam a cantar, daí ficaram repetindo e tal. Aí, O Fred deu uma estratégia, gente, no meio da saúde que se chama de multiplicação de conhecimento. As crianças levariam pra galerinha depois sabão pois cracrá. então, o que aconteceu? Daí voltou do carnaval e abriu a escolinha. Aí eles voltaram pra escolinha. Daí no primeiro dia voltou e chamaram a mãe deles, que era pra eles pararem de cantar sabão cracrá na escolinha. Foi esse tipo de coisa. Até isso acontece, porque assim, tem sempre uma discussão em casa assim, tá comendo na mesa e o pai, a mãe, o irmão diz assim, come direito, te comporta, bota os pés pra dentro da mesa, come com o garfo certo, sabe? Se tu tá babado, te limpa e tal. Eu assim, não, mas quando eu for na casa dos outros, eu me comporto, aqui eu tô em casa. E tu tem que ensinar que tu tem que fazer em casa como tu vai fazer, porque senão tu não consegue. Mas as pessoas passaram 2 anos em casa, praticamente sem socializar. Então, assim, quando tu em casa, se tu tá com o pai, mãe, o irmão, tu tem comportamentos que tu não deve ter, que não é adequado em outros lugares. Só que como ficaram só em casa, agora que tu vai para outro lugar, às vezes tu Fred, não está adequado, né? e isso se explica pelo fenômeno de habituação. O que é o fenômeno de habituação, tá, gente? Isso em vários momentos da vida. Pessoas, um casado, né? Início da relação, a mulher vai lá, compra uma lingerie rosa choque, vermelha, pra animar, né? O marido e esquentar a relação. Daí, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses de relação, tu já vai na loja de departamento, né? Compra em 6 vezes uma camisola de vaquinha, tá? De algodão, porque todas as mulheres sabem que dormir com essa lingerie é um saco. Machuca a pele. Então, isso é habituação. Daí, tu vai te habituando à relação. A gente, no início, cuidou disso. Já que as escolas estão fechadas, vamos manter as regras, vamos ter horas de atividade com as crianças, vamos manter a rotina de sono. Só que isso foi se perdendo porque durou muito mais do que se esperava durar. E aí entra a falta, com as escolas fechadas, de algo que se chama modelagem. O que é modelagem? É inspiração, gente. Vocês nunca ouviram falar? E a criança come brócolis, couve-flor e beterraba com cenoura na escolinha. Mas em casa só come arroz e feijão e olha lá. Ou batata frita. É o fenômeno da coletividade. Tu vê um monte de amiguinhos sentado perto de ti fazendo a mesma coisa. A professora, que não é a mãe que tá toda hora junto, tem uma autoridade emocional diferente, tem um engajamento, gera um engajamento diferente. Todo mundo comendo salada, porque faz bem, daí tem o brócolis gigante. Todo mundo, mas se tu não tá comendo, vai fazer mal pra ti. A criança vai lá e come, tá? Então, tu tá vendo todo mundo na mesma situação. Então, se a gente pensar, nós temos alteração na saúde mental, nós temos alteração nas crianças menores de prontidão escolar. O que é prontidão escolar, Rochelle? É se a criança pequena vai estar pronta ou não para entrar pro colégio de criança grande, tá? Como é que é isso? A criança tem que ter motricidade, conseguir fazer a mão pegar um lápis direitinho. Ela tem que ter sustentação da atenção. Ela precisa ficar bastante tempo, o mínimo necessário na mesma atividade até terminá-la. E o que aconteceu com a pandemia, galera? Até eu que sou contra, tu vai liberando telas, tu tinha que trabalhar. Então a gente teve aumento de peso, diminuição de atividade física, diminuição de atividade externa, aumento de uso abusivo de telas. E o que a tela faz contigo? O YouTube, a gente passa a cada 5 segundos, 10 segundos, eu vou pro trecho que eu quero, eu repito quantas vezes eu quero sabão cracrá no vídeo do YouTube, certo? E a vida não é assim. A sala de aula e a conversação com as pessoas na rua requerem minutos de sustentação da atenção. Tu não pode ficar clicando em vídeo toda hora, que nem, né? Porque eu tô desmotivado, porque eu tô entediado. Então, isso é muito grave. As crianças perderam 2 anos de treinamento natural da vida escolar e social para prestar mais atenção nas coisas. E nós estamos falando de uma geração que já estava prestando menos atenção. É uma geração diferente. Pais que estão em casa, professores, clínicos, colegas, tá? Nós somos a geração que tínhamos que esperar a Xuxa Meneghel descer da nave.
Eu esperava propaganda chata de um monte de coisa que meu pai e minha mãe não podiam comprar pra mim. E pra ver Sítio do Pica-Pau Amarelo, ver a Cuca. A Cuca foi modernizada, vocês se deram conta disso? A Cuca virou gostosona. Tudo mudou. Agora eu vejo o desenho que eu quero, a hora que eu quero, o trecho do episódio, várias vezes repetidas e vou pulando o que eu não quero. Ah, não gostei. Em 5 segundos a criança diz que não gostou. E ela não consegue treinar uma habilidade das funções da frente do cérebro, que são muito avançadas para o desenvolvimento lá no futuro. E que fecham o desenvolvimento quando a gente tem 20 a 30 anos de idade. Se chamam funções executivas. Olhem o nome. Funções que um executivo precisaria ter. Funções de liderança, de independência, de autonomia, de planejamento, de controle inibitório. Eu sei que sabão cracrá é legal, mas eu posso falar com o meu Dindo, com o meu Didi. Eu não posso chegar e organizar a torcida do Grêmio e do Inter e falar em público sabão cracrá sem que me autorizem para isso. Tá? Então a gente teve uma perda do modelo da aprendizagem de regras sociais para além da minha casa. E em casa, mesmo que tivesse regra social, a gente entrou em habituação. Tá? E isso vai ter um impacto, com certeza, para as próximas décadas, né? Porque a gente percebe, assim, essas questões que tu tá trazendo da própria atenção, né? Eu gosto de observar, assim, como as pessoas vão trazendo, colegas, conhecidos, vão trazendo relatos de como os jovens de uma geração aí dos 20 e poucos anos já têm dificuldade de prestar atenção, por exemplo, em interpretação de texto. Porque o vídeo para eles é muito mais fácil de ser entendido. Porque tudo que eu não entendo, eu procuro um tutorial no YouTube, né? Então, é uma geração que já tem uma dificuldade maior com o texto. Lê, mas tem uma dificuldade de conseguir interpretar aquilo ali. E aí, para essas crianças que estão tendo todo esse... É como se fosse um catalisador, realmente, né, de tudo isso. Como é que tu enxerga, assim, o que a ciência está mostrando que isso pode ter de impacto? Vamos lá, então, retomando. Saúde mental das crianças, dos professores e dos pais mais alteradas. Há estudos que mostram resultados positivos, a gente pode falar mais depois deles. Mas a maior quantidade e densidade de estudos é contra, né, um futuro bom, assim, se a gente não mudar. Então, são vários prejuízos de saúde mental, de desenvolvimento cognitivo. Então, o que alterou de desenvolvimento cognitivo de acordo com a ciência, tá? As crianças estão tendo mais atraso motor, porque antes elas brincavam mais na rua, tinham que ir para a escola tem pracinha, tu ia mais para fora de casa. As crianças ficaram mais tempo sentadas, com tela, com joystick, jogando videogame. Ah, é totalmente nocivo? Não é. Eu sou autora de um jogo de videogame para controlar impulsos. Tem vários jogos que têm benefícios, mas tudo usado com moderação. O excesso é que foi prejudicial. Além disso, a gente teve impacto no desenvolvimento da linguagem e da comunicação, gente. O cérebro só se desenvolve se ele for convidado a se desenvolver. Isso significa que tem que ter demanda. Ah, se sempre eu tô com a criança no carrinho ou no colo, ela vai demorar mais para caminhar, porque o cérebro, por economia cognitiva, vai dizer: olha, eu vou recuar, por que eu vou gastar energia? Não precisa, Por que eu vou gastar gasolina se alguém tá me carregando? Eu não preciso caminhar. Se eu dou tudo na mão da criança, a criança quer água, e uma das 3 opções que a vovó, que a babá, que a mamãe, que alguém deu para ela, é água, ela não vai falar pra água. Ela vai pegar o copo de água e vai tomar. A necessidade dela vai estar coberta, tá? Então, a criança precisa ter uma demanda de diferentes pessoas cobrando que ela fale. O que acontece na sala de aula? Tu tem de 12 a 20 crianças na mesma sala, tá? Então, elas têm que lutar pela sobrevivência da professora Helena do Carrossel, né? Então, a professora tem que me amar, como a mãe e o pai me amam, então eu vou tentar de tudo para falar com ela, vou tentar disputar um brinquedo pela conversa com meu amigo, com minha amiga, vou tentar pedir que eu quero ir no banheiro, que eu quero água, que eu quero repetir a comida que eu gostei, a sobremesa. Eu preciso falar para sobreviver. Não é aquela coisa 1 a 1. Olha o teu exemplo, Fred. Era uma galera de adulto para 2 crianças. Tu entendeu? Era uma torcida ali para poder ajudar 2 crianças. E mesmo assim, elas não estavam satisfeitas. Imaginem uma professora, 2, 3 para 20 crianças. Essa demanda deixou de existir e o cérebro entendeu que não precisava gastar energia e entrou em stand-by, que nem a luzinha da televisão quando a gente não tira da tomada e apenas desliga a televisão. Tá? Isto é muito grave. Então, a gente teve alteração também das circuitarias de interação social, gente.
Eu só vou aprender a lidar com diferentes crianças, com diferentes professores, com diferentes adultos, com diferentes pais dos meus amiguinhos, se eu for exposto a isso. Se eu não for exposta a diferentes necessidades de interação social, por que eu vou me desenvolver? Então a gente fica meio bichinho do mato. Vocês devem estar observando que eu sou bem comunicativo. Com 3 anos, eu ia almoçar, subia nos palcos das churrascarias, tentando cantar pessimamente mal, tá? Junto com os gaiteiros. Eu sempre fui muito comunicativa. 2 anos trabalhando online, a gente teve a primeira reunião presencial. Eu não sabia para onde olhar, gente. Eu não sabia como me comportar direito. E isso que eu tenho 43 anos. 2 anos, proporcionalmente, para os meus 43, foi muito pouco. Peguem uma criança de 6 anos. 2 anos foram 1/3 da vida dela. Peguem uma criança de 10 anos. 2 anos foi 1/5 da vida dessa criança. É muito tempo não sendo exposto e não tendo o seu cérebro convidado a se desenvolver como vínhamos antes. E daí, gente, o que me preocupa? Tá, será que antes a gente tinha uma reserva? Será que antes a gente tinha pneus step para trocar agora que o pneu tá mais furado ou tá mais murcho? Não tínhamos. Os dados pré-pandêmicos éramos que a gente ocupava posições entre as 55 e as 60 de nível escolar, de desempenho escolar. As crianças de escola pública costumavam se desempenhar mais lento, com mais erros, tá? 3 até 3 vezes pior do que as crianças de escola privada. E nós tínhamos crianças, 60% da população do Brasil, no final do 3º ano, sem saber ler palavras com 2 sílabas. E 13% conseguia interpretar textos que nem a Lari estava falando. Então, a gente está lidando com uma lacuna numa mente, num cérebro em desenvolvimento que já não tinha muita sobra para poder usar agora. Isso é o que mais me preocupa. Sabe que eu sigo um psicólogo no Instagram, assim, daí ele fica postando uns vídeos assim das aulas dele ali. Mas um trecho que me chamou a atenção é que ele diz é que entre 0 e 4 anos é quando tu tem que tornar o teu filho ou quem tu cria socialmente desejável. E o que seria isso, assim? Tu ensinar interação social no sentido assim, a criança saber que tem a vez dela, que às vezes ela tem que esperar, e tu sabe isso, que é quando tu bota ela junto com outras crianças e as outras crianças querem brincar com ela. Porque assim, se na idade de 4 anos o teu filho, ou enfim, a criança, não é socialmente desejável, no sentido assim, de que é uma pessoa agradável e sabe brincar, ela acaba sendo excluída pelos amigos, porque ela fica muito chata. Então assim, eu sou o dono da bola, eu jogo quando eu quero. Bom, daí os outros vão se juntar e vão excluir ela porque ela é muito chata. Os adultos que estão em volta, o pai dos amiguinhos, vão tratar a criança com uma certa falsidade, no sentido de dar um sorriso torto porque não quer. E aí tudo que a criança começa a receber são estímulos negativos de exclusão, e inevitavelmente ela vai acabar se tornando uma pessoa, um adulto com dificuldade social, né? Tanto para relacionamento em geral, mas daí que tem impacto no trabalho, na família, esse tipo de coisa. E realmente a gente ficando... As crianças... porque isso a minha pergunta era assim... Qual idade talvez tenha sofrido mais, sabe? Porque eu fico pensando na criança que é muito nova, então tem aquele início de desenvolvimento que é muito importante e que é muito rápido, né? E foi podado, né, de alguma forma. Se essas crianças vão virar pessoas socialmente desejáveis, não desejáveis, mas desejáveis no sentido de boas de conviver. Fred, tu tá excelente. Tem um termo técnico para isso, que é desejabilidade social. E a criança sentir que é importante para ela que agradar o tio Fred, agradar a tia Lara e agradar a tia Rô. Tá. Não sempre, não é aquela coisa, vou agradar todo mundo para ser feliz, mas que para conviver socialmente, tu tem que tornar aquela convivência suficientemente agradável. Então, assim, Fred, completando lá o trio, né? Saúde mental, desenvolvimento cognitivo, e a gente também teve alterações de aprendizagem escolar, de alfabetização que a gente está vendo na mídia, né? Várias provas nas escolas sendo feitas, estatísticas sendo lançadas, de que a gente tem ao redor de 66,6% de crianças analfabetas no nosso país. Hoje em dia, isso é muito grave, muito grave. Tem um estudo, Fred, mostrando, de Engzel e colaboradores, de setembro de 2021, que eles avaliaram
350 mil crianças e adolescentes do 4º ao 7º ano da Holanda, tá? Essas crianças ficaram apenas com 2 meses de escolas fechadas, tá? 8 semanas, 2 meses, eu repito e enfatizo. E eles encontraram, comparando provas de 17, 18, 19, 20 imediatamente antes do fechamento das escolas e 20 logo depois da abertura das escolas, repito, com apenas 2 meses de fechamento de intervalo, as crianças em vulnerabilidade social da Holanda, que equivale à nossa classe média, média alta, tá? Tiveram até 40% de redução nas suas notas de leitura, escrita e matemática. Mas respondendo mais especificamente, e vocês podem voltar ao podcast nesse momento para entender a gravidade dos resultados desse estudo transpostos para o nosso país, as crianças menores, né, abaixo de 6 anos, e os adolescentes, principalmente as meninas adolescentes, são os alvos dos piores indícios de prejuízo nesses 3 pontos que eu falei, Fred. Então, saúde mental, que inclui interação social, tá? Desenvolvimento cognitivo e aprendizagem escolar ou prontidão escolar, que é aquela aprendizagem de coisas básicas, de linguagem, de hábitos de leitura para escrever, para ler, para depois eu ir para a escola dos grandes. Eu tinha ficado pensando, essa dúvida da idade, eu tenho o exemplo dos meus sobrinhos, como eu falei agora, mas também o filho de um amigo meu tá na véspera de vestibular, acho que ele fez vestibular na virada do ano passado. E também foi uma fase que foi prejudicada, assim, porque o cara tá na porta do vestibular, é quando tem que estar, assim, na ponta dos cascos, né? E relatou bastante dificuldade. Mas também, eu não sei exatamente se é um impacto grande mesmo, porque todo mundo vai ter sentido mais ou menos o mesmo impacto. Então, a tendência é que as médias de acerto caiam de uma forma geral. E quem vai melhor, mas vai melhor talvez numa escala mais baixa, né? Os estudos mostram, Fred, que quem já era muito bom estudante, tinha boa performance, bom desempenho, conseguiu até melhorar, porque já tinha desenvolvido estratégias de hábitos de estudo, estratégia de automonitoramento. Então, eu vou lá, me organizo e vou dar um jeito, tchê. Tá? Mas a maioria sofreu impacto. E esse impacto, Fred, foi ainda pior para crianças com transtornos do neurodesenvolvimento. Quais são esses transtornos? Autismo, que está mais na boca do povo, déficit de atenção e hiperatividade, que a gente chama de TDAH, né? Dislexia, que é um prejuízo desenvolvimental da leitura, descalculia, que é uma dificuldade muito grave de aprendizagem da matemática. Quem teve, né, esse diagnóstico antes da pandemia, e os estudos mostram, essas crianças e esses adolescentes tiveram mais dificuldade de aderir. Porque eu já dei aula online, gente. Vocês devem ter feito reuniões online. Com várias telinhas ali, o teu cérebro é convidado a ficar toda hora se ajustando como se tu estivesse numa reunião presencial e ainda tentar pegar todas as telinhas e todos os estímulos que são muito maiores do que na sala de aula. Fora os anos de memória de como ficar sentados na sala de aula presencial versus ficar, né, num meeting, numa reunião ali virtual. Além disso, se instaurou na literatura um quadro chamado Zoom Fatigue. Fadiga, né? Cansaço do Zoom, que foi botado o nome do Zoom, mas é de qualquer coisa virtual. Um monte de tempo ali, né? Falha. Eu tenho trauma, não sei vocês. Estão me escutando? Estão me vendo? Travou. Até onde que vocês escutaram? Eu ouço isso, eu falando isso, eu me ouvindo, eu tenho vontade de fechar a câmera e já dizer, olha, gente, a aula acabou. Porque foi traumatizante, mesmo que eu goste de me comunicar. Então, agora o retorno presencial, isso ainda não está nos estudos brasileiros, gente. Mas como eu dou muita palestra, tenho muito encontro com os professores e com os pais, eles me trazem um desespero. A mídia me procurou bastante com essas perguntas, né? Os professores não sabem o que fazer, Rochelle. Porque as crianças estão voltando mais desreguladas emocionalmente, chorando muito fácil, né? Com mais raiva dos colegas, mais agressivas. Estão voltando com dificuldade de sustentar a sua atenção, Lari, para ouvir o início da explicação e ir até o fim. Mal a professora terminou, prof, ninguém entendeu o que é para fazer. Tá, calma, ninguém Uma falta de paciência, né? E isso é uma coisa importante de quem está nos ouvindo saber, assim. Passado esse período, agora a gente voltaram as aulas e tal. Como que os pais, ao que os pais devem estar atentos, quando e que tipo de profissional eles têm que buscar para buscar ajuda para os filhos? Excelente, gente. Assim, ó, a prioridade, né?
A prioridade é mapear, é observar a parte emocional dos filhos de vocês, tá? Se a criança tá mais triste ou até apática, reagindo pouco, o que é reagir pouco? Acontece uma coisa que vocês esperariam que deixasse ela feliz, ela não reage com felicidade. Acontece outra coisa que deveria ter deixado ela triste, ela não reage com tristeza. Isso se chama apatia, tá? Então, o ideal é que se procure uma ajuda psicológica ou psiquiátrica neste momento, tá? Não é coisa pra louco, gente. Eu sei que ainda tem essa crença na nossa sociedade, mas acreditem em mim. Investir ainda na infância vai tornar a vida de vocês muito mais barata depois, tanto no custo financeiro quanto no custo emocional para a família, tá? Se tá sentindo dificuldade na escola, ó, a maior parte, o percentual de alunos em reforço escolar no contraturno, gente, aumentou de modo absurdo, ao ponto de na turma da minha filha ter só 3 alunos que não estavam no reforço escolar. Tá? A minha filha estava dentre os 3, mas está em psicoterapia desde outubro de 2020, porque desenvolveu ansiedade, fobia, medo de que todo mundo morra. Tá? Isso é gravíssimo. Eu vim para Gramado agora aqui para o congresso. Mãe, e se tu morrer no transporte? Eu disse, Vicky, mãe, aumentou o Covid. E se tu pegar Covid no congresso? Sabe? São coisas... A gente pode atravessar a rua, a gente batendo na madeira e morrer amanhã. Tá? Um carro passar por cima de nós, a gente não viu, pela desatenção que todos nós estamos. A morte é um fenômeno que sempre fez parte da nossa vida. Basta estar vivo para morrer. É um ditado muito antigo e verdadeiro. Só que todo mundo desenvolveu uma baixa tolerância, que nem a Lari falou, para o medo de morte, para a possibilidade de morte. Então, a parte emocional é muito importante. Na presença de dificuldades escolares, procurar um fonoaudiólogo, um neuropsicólogo, ou um psicopedagogo, ou ainda um professor particular com experiência em alfabetização, caso sua filha não esteja alfabetizado, ou um professor de português para interpretação de textos, compreensão leitora, ou para produção de textos, tá? E em casa, gente, vocês podem fazer coisas muito importantes, que é ler com a criança e para a criança, ler na frente da criança. Vou contar um segredo para vocês. Eu sou bem defensora, vocês podem ver nas minhas redes sociais, dos hábitos de leitura e escrita. O último mês eu trabalhei que nem uma égua. Tá? E eu não consegui ler na frequência que eu gostaria. Ou seja, eu li uma vez por semana só para os meus filhos. Quase morri com isso. Um dia eu estava tão cansada que eu botei o livro na minha frente para fingir que eu estava lendo, para eles terem a exposição de que a mãe estava lendo e eu estava pegando no sono, balançando a cabeça assim. Então, é a exposição, é aquela coisa. Tu só come hambúrguer e batata frita, tu vai querer que teu filho coma brócolis? Não vai. É muito difícil. Então, a gente tem que ler e também não ficar o tempo todo com o celular. Ter momentos em que a gente desliga o celular, não olha, o que é muito difícil, tá? Para que a criança tenha esse modelo. Telas, gente, elas já fazem parte da vida, nós sabemos disso, mas elas não podem ser a maioria do tempo alvo da vida das crianças. Porque a gente está com um surto, além da pandemia, um surto muito grande de miopia, que é uma dificuldade de enxergar para longe. E isso também tem uma metáfora, uma relação com a miopia para o futuro. As crianças estão imediatistas. Então, elas querem tudo para agora, para ontem. Então, eu tenho uma miopia de esperar para que aconteça lá no futuro. E que eu não vou conseguir controlar quando isso vai acontecer. Zero tolerância para a frustração. Exatamente. Isso é bem impressionante. Como é que a gente pode saber a diferença entre o que é uma dificuldade daquela fase da vida de alguma desregulação mesmo? Por exemplo, na real, eu só tenho exemplo desses meus 2 sobrinhos. Mas eles estavam... Gente, o próximo podcast vai ser quando o Fred se tornar pai. Pra gente fazer uma comparação, tá, gente? Porque, assim, tem coisas... Chegaram nos 2 anos, daí ficam, sei lá, meio revoltadinho, não sei o quê. Agora eles estão... Tem um que tá mandão e o outro, não sei... O outro tá muito só com a mamãe. Porque eles são gêmeos, daí disputa, é uma confusão. Mas como é que tu pode saber se aquilo é uma coisa assim, tá, é normal nessa fase a criança ser mais agitada, mais desafiadora, mais isso, mais aquilo. Tô falando coisas até assim, fora da escola, eu digo de aprendizado mesmo, porque isso eu acho que é mais objetivo, assim. Uhum. Agora, essas coisas, tá brigando muito, tá desafiando, sei lá. Sim. Quando que tu diferencia um distúrbio ou alguma coisa que está errada de uma coisa que é do desenvolvimento da criança? Certo, gente. Até 3, 4 anos, a criança já deve estar tolerando melhor a frustração e conseguir controlar suas birras. Então, ela vai ter momento que ela vai ficar irritada porque ela não conseguiu encaixar a roda do carrinho. Vai ter momento que caiu a perna da boneca e ela não vai conseguir mexer. Ou que ela perdeu no videogame, num jogo de tabuleiro e vai se odiar e vai gritar.
essas crises não podem durar muito e elas não podem impactar tanto a vida de vocês que vocês comecem a evitar ir no shopping, evitar almoçar no restaurante, evitar encontrar a família inteira num domingo, porque vocês têm vergonha, porque vocês sabem que isso vai engatilhar a criança. Se chegar nesse ponto de sofrimento para a família, de sofrimento para a criança, de impacto nas amizades, que tu bem falou antes, Fred, daí já não tá normal, não importa qual a fase. Porque tá impactando nas possibilidades de interação social e de vida de vocês. Então tem que procurar ajuda, tá? Um ponto bem importante aí, gente, é que o que mais me preocupa na atualidade é que todos estão com altas expectativas de que a gente volte a ser como em 2019 nós fomos. Tá? Então, a escola tem que dar o conteúdo em 2022 como ela estaria dando em 2019. Os pais querem que os filhos controlem a birra hoje em 2022 como controlava em 2019. Só que tudo mudou. E nós vamos ter que baixar a régua das nossas expectativas para a gente também se frustrar menos. Tanto como pais, como profissionais, como professores e frente aos nossos filhos, aos nossos alunos. Porque realmente é impossível o cérebro se recuperar tão rápido. E ainda existe esse efeito cumulativo que a Lari mencionou antes. Tá, 2 anos agora. O cérebro é plástico. Um dos grandes temas do Congresso é a neuroplasticidade. O cérebro da criança tem uma elasticidade para melhorar mediante estímulo. Só que a gente ainda não sabe o efeito cumulativo desses 2 anos no 3º, no 4º, no 5º ano. Por quê? Se as cobranças estão sendo demais dentro de casa e na escola, o cérebro pode se desligar. Porque ele entende que é uma meta inalcançável. É uma metáfora, tá, gente? Não é que o filho de vocês vai dormir ou desmaiar. O cérebro vai desligar porque ele vai tirar o time de campo. Não tem chance de fazer gol, então eu vou tirar para não gastar energia das pernas dos meus jogadores, que são as células, os neurônios. Certo? Gente. Tem uma coisa que eu acho que eu sempre fico pensando isso, né? Que todo mundo sofreu o impacto da pandemia. Não tem uma pessoa que não tenha sofrido, né? Se a pessoa não teve algum colapso, alguma crise, alguma coisa, ela vai ter, porque uma hora vai bater, né? E eu fico pensando isso, e a gente que adulto consegue entender, consegue enxergar o cenário, consegue compreender o que está acontecendo, a gente já sofre com isso, porque a gente não consegue fazer essa desconexão, né? Ah, não, só porque eu estou assim, eu estou me sentindo ansioso, eu estou me sentindo depressivo. Imagina para criança que não tem essa noção, né? Então, eu sempre fico pensando muito nisso, assim, como que é um desafio, eu acho, ainda maior, especialmente para os pais e para os professores que estão impactados por isso, conseguirem também dar esse desconto para os pequenos, né? Que muitas vezes não conseguem entender. E a gente tem que, muitas vezes, tirar a paciência de lugares que não existem para conseguir dar conta disso. Mas também a gente também tem que saber que, às vezes, perder a paciência faz parte também, né? Não digo assim, o normal ser... Tipo, não joguem seus filhos no arroio dilúvio da Avenida Ipiranga. Isso, é isso que o Fred tá querendo dizer. Pode passar na cabeça, é normal que passe, vocês engulam isso e lembrem do dia do nascimento, lembrem dos momentos bons de amor, porque educar, Fred e Lari, sempre foi um ato de esforço. E assim, eu acho isso é bem importante, eu acho que até pelo que tu tava falando antes, assim, de é tudo muito imediato, não tá acostumado a se frustrar, é tudo na hora que quer, a melhor parte, não tem que esperar a Xuxa descer da nave. Não tem que se frustrar quando a gente ficou sabendo da Xuxa com um Pelé, né, gente? Sabe que quando eu era pequeno, eu me lembro, assim, aqui em Gramado, inclusive, do meu pai perder a paciência comigo, assim, mas perder, assim, total. E aí, dá confusão e tal. Mas também tem que... É porque o pai é gente, né? É humano, né? Pai e mãe são humanos. Perde a paciência, acontece. Mas também tem jeito de consertar. Perdeu a paciência, deu a confusão. Todo mundo tem que aprender naquilo lá. O pai... Mas tem que conversar, inclusive. Sabe? Perdi depois a paciência que passar o chororó. Isso, não exato. Se conversa na hora do caos, gente. Na hora do pegar fogo. Uhum. Exatamente. Tu não conversa na hora, mas chega um momento que também, assim, não adianta tu pensar, puta, me passei, fui grosso, falei alto, gritei, xinguei, bati, sei lá. Tu se arrepende, tu fica te sentindo mal. Mas se tu não conversa, fica pior ainda, porque tu começa a criar uma certa... ou uma autoridade
demasiada, não com carinho, né? Claro. Ou tu fica banalizada a tua autoridade. Então, assim, um tem que confiar no outro. Exatamente. Se passou, beleza. Quando passar, baixou a bola, volta lá, explica, conversa. No final, E sempre o segue o baile. diálogo é o melhor saída, Não, né? e às vezes, gente, assim, ó, o estilo parental, né? Os estudos sobre neurociência já nos mostravam antes, tem um estudo lindo de 2011, acompanhando 1.000 crianças até elas alcançarem a adultez com 30 anos de idade, tá? A disciplina é a melhor saída. A disciplina estava por trás de maior desenvolvimento de funções executivas, que são essas nobres, né? De gerência do cérebro, de controle de impulsos, de memória para várias coisas ao mesmo tempo, de flexibilidade mental. Esses adultos com mais disciplina na sua vida tiveram casamentos mais duradouros, amizades mais duradouras, empregos com melhores salários, melhor desempenho laboral no trabalho e melhor desempenho acadêmico, além de um desenvolvimento geral muito melhor. O que é disciplina? Não é bater. A disciplina é ter regra clara. Sempre que possível conversar, mas também lembrar que algumas regras da nossa família na escola são porque sim. Ou tu não vai fazer porque não. Essa coisa do mimimi, tudo tem que ser muito explicado. A criança não tem nem mente desenvolvida o suficiente, gente, pra aguentar mais do que 3 frases, dependendo da idade. E tu vai dar uma palestra pra criança, explicando o que aconteceu? Então tem coisas que o teu exemplo mostra mais e dizer, agora chegou. Chegou e é porque na nossa família é importante de parar nessa hora. Tá? E o não tem que ser não. Exatamente. E o sim é sim, né? Não Isso. pode ser não pode achar que o não é um... Talvez, se eu insistir um pouco mais, se eu chorar... Não é não, sim é sim. Isso é difícil. É muito difícil até pra nós, adultos. Tá? Exato. Olha, perdi a carteira de habilitação. Ai, que saco. Por que não tem outra alternativa? Vou ter que ir lá fazer a segunda via. Que requer tempo, dinheiro, logística. Mas essa é a regra, tá? Então, o que mais me preocupa, gente, é que as crianças já não estavam tolerando momentos de chatice, de tédio. Momentos de nadismo, que é baixar o ritmo, baixar a bola do cérebro, tá? E agora elas voltaram menos tolerantes ainda ao tédio, ao nadismo. Tá? Em 2013, eu estava num congresso em São Paulo e eu fui dar uma volta, na época que dava tempo de correr. Fui dar uma volta no Ibirapuera e eu ganhei 2 folders. Tá? Os 2 cobravam mensalidades diferentes para fazer grupo, fazer nada. Tu ia pagar para fazer parte de um grupo que fazia nada junto. Tu disse, puxa vida, se o mercado de trabalho chegou ao ponto de tu pagar uma mensalidade pra fazer nada junto, porque já tava difícil pra adulto não fazer nada. Tá? Imagine agora que as crianças já estão nascendo sempre com uma atividade. Sempre, o tempo todo. Tá? Então, é realmente muito, muito preocupante a gente não investir nas atividades de esforço. Tá? E a escola é uma das atividades. Todo mundo sabe que tem momentos chatos na escola. É a nossa chance de aprender a tolerar a chatice. E a vida adulta vai ter momento chato. Quem de nós aqui tem 100% de prazer 24 horas por dia? Isso não é humano. Não. É uma meta inalcançável pro ser humano. E aí o cérebro desliga. Exatamente. Perfeito, Lari. Gente, estamos chegando no fim, temos que te liberar. É verdade? Tá, Então- mas tem uma pergunta do que fazer. Que eu acho que... Isso. O que os pais podem fazer? Ou quem, enfim, quem é o cuidador, ou enfim, quem é o responsável por alguma criança, ou enfim, tem alguém sob seus cuidados. Certo, gente. Então vamos lá. Tem uma quintologia aí, tá? Nem sei se existe essa palavra, mas eu não tô inventando agora. Vamos patentear, tá? Brincar com a criança. Gente, brincar é difícil. A gente tá na Semana Internacional da Brincadeira, inclusive, no momento dessa gravação, tá? Mas a gente tem que sentar no chão e brincar um pouquinho. Uma dica que eu dou, lembra do que vocês gostavam de brincar. Escolham algo que dê prazer pra vocês como adulto, que lembra vocês serem criança, e brinquem um pouquinho com seus filhos. Achem alguma coisa pra colecionar junto. Um pouquinho, que seja, aposta uma corrida na rua e volta. Uma brincadeira simples, ficar soprando algodãozinho na mesa, tá? Leia para e com os seus filhos e converse com seus filhos. São 3 habilidades, 3 atividades que dão, assim, uma espalhada de desenvolvimento no cérebro, de um modo geral, tá? Tenha regras claras, cobre menos, mas o que vocês cobrarem, cobrem com firmeza misturada com afeto. Nem mole demais, nem duro demais. É um equilíbrio a ser encontrado aí, tá? Não vão contra as escolas. Não falem mal das escolas e dos professores dentro de casa, porque isso faz com que a cabecinha dos filhos de vocês fiquem confusas, tá? E a outra parte, levar pra brincar na rua,
tá? E ter contato com verde nessas brincadeiras de rua sempre que possível e cuidar do sono, que foi algo que eu não mencionei, gente. Um dos principais prejuízos da pandemia foi a alteração de sono, de qualidade e de quantidade. E o sono, estando curto, ele simula ataques de raiva, né? Ele faz com que tu não regule o teu próprio humor. Isso para adulto e para criança, tá? E a aprendizagem, ela precisa do sono para consolidar o que tu aprendeu ontem, gradativamente. Para professores, o que fazer? Gente, isso não pertence a vocês. Vocês não têm o papel, e nem os pais, de recuperar 2 anos de pandemia no ano de 2022. Então, joguem essa bagagem no primeiro lixo orgânico que vocês tiverem, porque nem no reciclável serve, tá? E daí vocês vão pensar assim, o que corresponde a 50% que eu não posso deixar de dar? Se precisar baixar régua, o que corresponde a 40% desses objetivos que realmente eu preciso alcançar nesse ano? Tá? É que nem a lista de final de ano. Pra que a gente faz 80 itens? Vamos fazer 8, 2, pra gente ter a chance de alcançar e ter a felicidade de autoeficácia bem percebida. Olha, consegui dar conta. Tá, gente? Então, os conteúdos não são prioridade. A gente passar este ano aprendendo o mínimo e voltando a ter regras sociais na escola e se regular emocionalmente, conta muito mais do que seguir o cronograma. E vocês estão ouvindo isso de uma professora universitária, que ama um programa e um cronograma, tá? Dá um check ali na lista cumprida. Eu tô falando isso pra me escutar, tá? Porque eu tô, de novo, no mesmo curso de formação, de especialização que vocês, que é o da pandemia. Certo, gente? Como é que a gente te encontra? Como é que as pessoas te encontram? Bom, o meu Instagram é @ro_pazfonseca. Tá? Eu também estou fazendo parte de vários podcasts e reportagens, que eu tento sempre que possível, que dá tempo, né, gente? Como mãe, como professora, como pesquisadora, como clínica, tá? Responder as mensagens. E estou fazendo muitos trabalhos com a Rede Nacional de Ciência para a Educação, cujos materiais são totalmente gratuitos. Fiquem atentos às pesquisas. Vocês podem ajudar a sociedade brasileira fazendo parte de pesquisa, como pais, como professores, como cidadãos. Porque assim a gente vai conseguir reverter o máximo possível destes danos pós 2 anos de pandemia. Excelente. A gente fica muito feliz por te ter aqui. Foi um baita de um prazer te receber e gravar esse podcast. Foi muito gostoso. Eu acho que... Nossa, e tinha assunto para mais umas 5 horas, E eu não né? senti o tempo passar. Você também? Fica a provocação, eu acho. Muita coisa. A gente certamente vai querer fazer essa reunião de novo. Vamos! E, bom... Agradeço todo mundo que está nos escutando. Agradeço a doutora Rochelle, a nossa Rô, que está aqui com a gente hoje. Hoje a gente fica por aqui, mas a gente convida vocês a seguirem o CCM Group no Instagram, @ccmgroupbr, para ficar por dentro dos próximos episódios. Os episódios estão disponíveis no nosso perfil no Spotify e também no nosso canal do YouTube, do CCM Group. E sigam também @MyBrainTV para conferir muitos conteúdos sobre neurociências da nossa plataforma de conteúdo em neurociências, a nossa querida Brain TV. Que eu super assino embaixo e valido, gente. É um conteúdo de nível de excelência. Exatamente. Lá a gente tem cursos específicos para Brain TV, com certificado, inclusive, ao final, depois de completar as aulas do curso. E a gente tem todo o conteúdo gravado aqui em todas as edições do Congresso Brain. Para nos achar no Spotify, tem que procurar por CCM Conecta. Né, é isso aí, gente. Já estamos no ar e esperamos muitos acessos para a gente bombar nesse podcast. Certo, gente. Encaminhem para amigos de vocês, né? Cujo conteúdo possa valer a pena. Porque todo mundo está precisando encher a sua bagagem de estratégias para sobreviver e recuperar danos, tá bom? Um abração para todos, gente. Show de bola. Valeu. Tchau, tchau.